da seção 3.8 de limites, a gente vê que a função f de x, ela vale x menos 1 para x menor ou igual a 3 e 3x menos 7 para x maior que 3. Então, aqui na letra A, a gente vai calcular o limite de f de x para x tendendo a 3 pelo lado negativo. Ou seja, quando ele está tendendo pelo lado negativo, é que ele é menor que 3. Então, como ele é menor que 3, a gente usa a primeira função. Então, a gente substitui para achar o limite. X menos 1, então o x está aqui tendendo a 3, 3 menos 1, a gente acha que o limite está tendendo a 2. Vamos para a letra B, que vai calcular o limite de f de x quando x tende a 3 pelo lado positivo, é o lado direito. Como é o lado direito, o x vai ser maior que 3, então por essa razão vamos usar essa segunda equação. Como é uma função linear e do primeiro grau, a gente pode substituir, então vai ficar 3 vezes 3 menos 7, que vai dar 2. Então, tende a 2. O limite tende a 2. Para descobrir esse limite, a gente tem que saber se o limite ele é bem definido por ambos os lados, tanto pelo lado dos positivos como pelo lado dos negativos, que foi exatamente o que a gente fez na letra A e na letra B desse mesmo exercício. Ou seja, se eu considero a primeira equação para x como 3, eu só substituo aqui, então eu tenho que x é 3 menos 1, o resultado é 2. Se eu substituo na segunda equação, ou seja, considerando o lado dos positivos, eu tenho que 3 vezes o x, que é 3, menos 7. 3 vezes 3 é 9, menos 7 é 2. Como eu tenho os dois limites pelos dois lados sendo iguais, eles convergem para o mesmo ponto, então tem um limite bem definido e o resultado desse limite é 2. Bom, agora a gente vai fazer a letra D do exercício. Na letra D, pede para calcular o limite da função de x com x tendendo a 5 para o lado dos negativos, pela esquerda. Como x é 5 é maior que 3, então a gente vai usar a segunda equação. Substituindo o x na equação, vai ter 3 vezes 5 menos 7, que é igual a 8. Então, a gente acha que o limite da função de x para x tender a 5 para o lado esquerdo é 8. Letra E do mesmo exercício, que pede para calcular o limite da função de x quando x tende a 5 pelo lado dos positivos. Como x está tendendo a 5, a gente considera essa segunda equação, porque 5 é maior do que 3, então a gente considera essa equação. A gente substitui o x aqui, então 3 vezes o 5, que é o valor que o x está tendendo, menos 7, vai ser igual a 8. Então, a gente tem que o limite da função f de x, quando x tende a 5 pelo lado dos positivos, é 8. Na letra F, vamos calcular o limite de f de x para x tendendo a 5. Para ver descobrir se o limite de f de x para x tendendo a 5 é bem definido, nós temos que ver se o limite de f de x tendendo a 5 para os positivos e de x tendendo a 5 para os negativos convergem para o mesmo ponto, que foi a letra D e E do mesmo exercício. Então, substituindo o 5 na segunda equação, que é para x maior que 3, nós temos que 3 vezes 5 menos 7 é igual a 8. Para entender melhor o conceito que a gente apresentou de limite nessa função, a gente vai mostrar o gráfico. Quando a gente constrói o gráfico, a gente percebe que existem duas retas diferentes, porque essa função apresenta duas condições de existência diferentes. Então, para x menor ou igual a 3, a gente tem a condição x menos 1 para essa função, que é essa reta aqui. Se a gente tem x maior do que 3, a gente tem essa outra equação, que vai ser essa outra reta. Para analisar o limite, comparando com esse gráfico aqui, a gente tem que cada vez mais que o x se aproxima de 3, ou seja, para valores cada vez mais próximos de 3 pelo lado dos negativos, ou seja, 2.5, 2.9, 2.9999, valores cada vez mais próximos de 3, a gente tem valores convergindo em y para 2, para esse ponto aqui, pelo lado dos negativos. Se a gente considera pelo lado dos números positivos, a gente vai considerar essa outra reta.
Ou seja, para valores mais próximos de 3, por esse lado aqui, pelo lado dos positivos, a gente considera essa outra função, mas está convergindo para o mesmo ponto, que também é 2, então o limite é bem definido. Agora, quando a gente considera o limite para x tendendo a 5, a gente vai considerar apenas essa função, porque os dois valores estão convergindo para 5 no mesmo ponto, e aqui é a reta de uma função apenas. Então, para valores mais próximos de 5, pelo lado dos negativos, a gente tem y tendendo a 8, e para valores de x, pelo lado dos positivos, também tendendo a 8. Então, o limite também é bem definido.